Abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje pela manhã nós já vimos um pouquinho do Mateus capítulo 5. Nós vimos uma das bem-aventuranças, mas agora nós vamos meditar no verso 13 até o verso 16 de Mateus 5. Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, essa sessão que se inicia aqui no versículo 13, ela é a continuação daquilo que Jesus vinha falando ali nas bem-aventuranças. Jesus vem falando das bem-aventuranças e agora ele terminou, ele falou a última, e agora ele vai dizer o seguinte: olha, essas atitudes de vocês, elas precisam aparecer. As pessoas precisam ver isso. Aquilo que foi mencionado lá atrás, né? Ser humilde, essas qualidades, né? Ser humilde de espírito, chorar pelos pecados, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser um pacificador. Essas qualidades, essas atitudes precisam ser encontradas em nós. É disso que Jesus está falando. A mensagem continua. Ele não deu uma pausa lá no seu sermão e falou: pausa, deixa eu beber uma água aqui, agora vamos mudar de assunto. Ele está falando da mesma coisa. Ele vem falando das boas atitudes e as recompensas que essas boas atitudes têm, e as características do cidadão do céu. E aí ele fala: está vendo essas características? Elas precisam ser vistas. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver, as pessoas de fora da igreja, de fora do nosso átrio, do nosso aprisco, elas precisam ver mansidão, elas precisam ver temperança, elas precisam ver que nós somos mansos, que choramos os nossos pecados. Elas precisam ver, como nós vimos hoje pela manhã, que nós somos misericordiosos. E eu mencionei pela manhã que misericórdia é uma atitude, é um atributo cristão. Você pode até encontrar em outros povos, ou não encontrar, mas no cristão você precisa encontrar. Para você ter uma ideia, os romanos, eles destacavam 4 atitudes cardinais, ou cardeais, que era a coragem, a justiça, o autocontrole e a sabedoria. Cadê a misericórdia? Esses não eram os principais virtudes de um cidadão romano, mas do cristão, do cidadão dos céus, a misericórdia é extremamente importante. E para falar como nós deveríamos demonstrar essas atitudes mencionadas na primeira sessão ali do Sermão do Monte, Jesus ele vai usar 2 ilustrações. A primeira delas é que nós somos o sal, pode repetir, da terra. Pode me ajudar aí, vai que eu esqueço. E a segunda ilustração é que nós somos a luz do mundo. Isso, muito bem. E essas 2 ilustrações, elas têm um significado muito importante. A primeira delas, o sal, e Jesus já dá uma explicação, ele fala: olha que o texto diz aqui, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perdeu o seu sabor, se ele perder a sua propriedade, ele não serve para mais nada. E quais são as propriedades do sal? Nós podemos dizer algumas, ou destacar algumas. Ele salga, ele dá sabor. É ruim comer uma comida que deveria ser salgada sem sal.
Teve uma época que todo mundo em casa estava com algum problema de saúde, então era assim. Ou a comida que devia ter sal não tinha sal, e a comida que devia ter açúcar não tinha açúcar. Era uma difícil. Se você já passou por essa circunstância, essa situação, é difícil. A gente gosta daquilo que tem sal, a gente gosta de pôr, e ainda tem gente que põe mais sal, ainda é um veneno esse negócio, é com moderação. Mas o sal tem essa propriedade do sabor. Ele dá sabor. Mas não é bem essa propriedade que Jesus está se referindo. A principal característica ou propriedade do sal é impedir que algo estrague. É conservar. É impedir a deteriorização. É impedir que a coisa se estrague. E é nisso que Jesus está, é nesse sentido que Jesus está utilizando a sua ilustração. Vocês estão no mundo e vocês estão misturados, porque nós precisamos nos misturar, nós nos relacionamos. É por isso que nós, cristãos que seguimos a palavra de Deus, não saímos para um monastério e ficamos lá isolados. Por quê? Que sal da terra é esse que está lá nos... Que propriedade, ou que poder, ou que benefício, melhor dizendo, o sal tem se ele continuar no saleiro. Se ele estiver lá escondido. Nós precisamos nos misturar. Nós precisamos nos envolver com a sociedade à nossa volta. E o sentido do sal ali, irmãos, é num sentido, hoje eu estava falando para os jovens, eles vão se lembrar disso. A propriedade do sal destacada ali, que o cristão deve demonstrar, é uma propriedade negativa. O negativo ali não é no sentido de bom e ruim. É negativo o seguinte, o sal, você não precisa fazer abertamente. O sal, ele estando ali, permanecendo como sal, permanecendo na sua propriedade, ele inibe a maldade do ímpio simplesmente pelo fato dele estar presente. Quem de vocês, em algum momento, e se isso não aconteceu, está na hora de você começar a repensar o seu cristianismo. Por estar perto, ou por chegar no local, as pessoas estarem falando alguma piada maliciosa, utilizando palavras de baixo calão, elas param e falam, opa, o Diogo chegou. Opa, o presbítero o Zé Roberto chegou. Opa, chegou um crente, e aí eles param. Essa é a ideia que Jesus quer passar. Onde nós estamos, nós refreamos a malícia, nós refreamos a maldade, nós refreamos simplesmente pelo fato da nossa presença estar ali. Imagine, irmãos, como era as pessoas que estavam vivendo na época de Jesus, quando Jesus chegava no local. Certamente a presença dele já inibia, as pessoas paravam, opa, tem um homem santo aqui. Porque eles podiam até não aceitar Jesus como Deus encarnado, mas eles entendiam Jesus como um profeta. Eles entendiam Jesus como um homem santo. E aonde Jesus chegava, a convivência, as pessoas à volta de Jesus, a coisa mudava. Lembre-se, quando Pedro estava sendo julgado, ou melhor, quando Jesus estava sendo julgado, colocando Pedro para ser julgado aí. Quando Jesus estava sendo julgado e Pedro está lá, as pessoas começam a falar o quê? De Pedro, acerca de Pedro. Você parece com ele. E Pedro fala, não, nunca vi esse homem, mentiroso. E de repente eles estão conversando e eles falam assim, olha, você fala igual a ele. É lógico, Jesus ele vinha da Galileia, Pedro vinha da Galileia também, talvez tivesse algum sotaque, mas não é disso que o texto está falando, sabe por quê? Como é que Pedro fez para parecer que não era um discípulo de Jesus? Ele começou a falar o quê? A lançar maldições, ele começou a falar uns palavrões lá. E para parecer que ele não era um dos discípulos. O falar dele era diferente. Se você já leu o livro de Jó, acredito que já tenha lido ele inteiro, porque a gente lê o começo do livro de Jó e lê o final do livro de Jó e esquece do meio, que é onde estão as discussões do livro, que são importantíssimas. Jó falava que assim, ele era um homem tão reto. E, irmãos, e Jó era reto de verdade. Porque sabe quem foi que falou que Jó era reto? Deus.
Imagine se Deus tivesse que falar para o diabo a respeito de você. O que Deus falaria? Você sabe, eu sei o que Deus falaria, o que o diabo falaria de mim e o que Deus falaria de mim. Mas Deus fala de Jó que ele era um homem íntegro, reto, e que temente a Deus e que se desviava do mal. E ele diz que aonde ele chegava, as pessoas abaixavam a voz, elas se calavam, porque a presença dele intimidava. A presença dele era de um homem santo, um homem reto. Será que é assim que acontece, irmãos? Quando as pessoas estão falando obscenidades, quando elas nos veem, elas param de falar? Ou pelo menos, como já aconteceu comigo, de mulheres estarem falando na sala dos professores, falando algumas coisas, eu falei, gente, mulheres, pessoal, parem com isso. Primeiro que eu sou homem, e segundo que eu sou cristão. Ou eu devia ter invertido a ordem, né? Primeiro eu sou um cristão, depois eu sou homem. E elas pararem na hora. Ou somos nós aqueles que contam as piadas? Que a nossa boca é cheia de lascívia, nosso coração é cheio de lascívia, um coração pecaminoso, um coração impuro, e nós somos os primeiros a fazer os gracejos. Quando estamos com o nosso colega do trabalho e não tem mais ninguém, o que é nós falamos? Nós temos sido sal da terra, nós temos realmente preservado. Irmãos, o pecado é intolerável diante de Deus. O pecado fede nas narinas de Deus, ele cheira mal. E somos nós, o fato de nós estarmos ainda nesse mundo, que impede a total deteriorização deste mundo, a putrefação deste mundo. Vós sois o sal da terra, Jesus diz. Você, cada um de você que está aqui é sal da terra. Você deve intimidar pela sua presença. Intimidar no sentido de demonstrar santidade, moralidade. Você precisa resplandecer a luz de Cristo. A próxima ilustração que Jesus usa. Nós, pela nossa própria presença, nós devemos intimidar as pessoas. Elas devem olhar para nós e ver um servo de Cristo. Porque não é isso que somos. Elas devem enxergar em nós misericórdia. Elas devem enxergar em nós pessoas que choram pelos seus pecados, que se aborrecem quando pecam contra Deus. Elas precisam ver em nós pessoas que são retos, que têm sede de justiça. Elas precisam enxergar em nós pessoas que são retas diante de Deus e diante dos homens. Elas precisam enxergar em nós o melhor padrão moral do mundo. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos? Se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, jamais verão o reino dos céus. E os fariseus naquela época, irmãos, eles eram hipócritas, mas aparentemente eles eram os homens mais santos daquele período. E a justiça do cristão, a justiça minha e sua, deve exceder em muito a desses homens, ou daqueles homens. Vós sois o sal da terra. E se nós perdemos o sabor, ou se nós perdemos a nossa propriedade de preservar, se somos parecidos, se fazemos os mesmos gracejos, se quando alguém lê o Salmo primeiro, ele pensa na roda do escarnecedor, ele pensa em você, daqueles que fazem piadinhas a respeito de Deus, daqueles que debocham. Se é de nós que eles pensam, quando ouvem ou quando leem o Salmo primeiro, então nós estamos mal. Nós precisamos rever se ainda estamos na fé. Porque se o sal perde a sua propriedade de preservar, de impedir a total destruição. A palavra é difícil, né? Devia ter escolhido uma palavra mais fácil. É essa aí mesmo. A putrefação, é que o termo putrefação é forte, né? Se nós não temos essa capacidade, se nós perdemos essa propriedade, irmãos, para que mais servimos? Jesus fala, para nada mais presta. Irmãos, a Bíblia já fala que quando nós fazemos tudo que Deus manda que a gente faça, a gente deve se considerar um servo inútil, porque nós só fizemos aquilo que Ele mandou a gente fazer. Nunca podemos.
Quem de nós aqui pode dizer num dia que superou as expectativas de Deus? Quem de nós? Jamais! Falou, hoje eu arrasei, Deus nem esperava que eu fosse tão bom. Quem de nós pode falar isso? Mas se nem isso, que é aquilo que Ele nos manda fazer, a gente consegue, para nada mais prestamos, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu li que perto do Mar Morto, ali, em volta do Mar Morto, aquele sal que fica ali naquela margem do Mar Morto, ele perdia essa propriedade, ele perdia essa propriedade de preservar. Ele estragava. É difícil falar, sal estraga? Naquele caso ali, ele estragar no sentido de perder essa propriedade de preservação. É nesse sentido. Nós somos o sal da terra. A nossa presença deve, de alguma forma, influenciar as pessoas. Pelo menos para restringir o mal. Porque, irmãos, todo pecado é um pecado contra Deus. Só um ser que é ofendido pelo pecado, esse ser é Deus. Lembra quando Davi confessa o pecado? E ele tinha aprontado bastante. Ele fala, contra ti somente pequei. Você pode, no seu pecado, também, de uma certa forma, ofender a sua esposa, ofender o seu marido, mas em primeira instância, todo pecado é um pecado contra Deus. Ele é o principal ofendido pelo pecado. E se nós amamos a Deus, irmãos, nós deveríamos desejar, nós desejamos que Deus não seja ofendido. Sabe, quando você ama alguém, você não quer que ninguém fale coisas ruins para aquela pessoa? Eu amo tanto os meus filhos que eu não quero que ninguém chegue lá e fale coisas ruins, que os ofendam. Eu quero protegê-los disso. Você não é assim? Se você ama, você é assim. Você quer proteger, você quer preservar, você quer guardar. Você quer impedir que as pessoas o ofendam. Se amamos a Deus, irmãos, nós devemos desejar que o mundo não o ofenda. Porque Ele é o amado. Pelo menos é o que nós dizemos. Ele é o amado da nossa alma. Mas nós não somos só o sal da terra. A nossa atitude não é uma atitude apenas passiva. De estar passivo no sentido de estar ali e a nossa presença já provocar uma mudança. Mas nós também somos a luz do mundo. E aí vai para a segunda ilustração que Cristo apresenta. Nós iluminamos, aqui a atitude é positiva, é passiva, é ativa. Nós ativamente influenciamos o mundo. Nós resplandecemos a luz de Cristo nesse mundo. O mundo ama as trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Escreve lá, João falando a respeito na verdade é Jesus falando e João registrando. No capítulo 3 de João. Ele fala, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles se escondem nas trevas para que as suas obras não sejam vistas. Olha como o foco aqui é essas atitudes. Nós devemos, pela nossa atitude de humildade, de chorar pelo pecado, de ser manso, de ter fome e sede de justiça, de ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, suportar perseguição por causa do amor de Cristo. Essas nossas atitudes, elas devem não só apenas intimidar, mas nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Aqueles que estavam à sombra da morte, a eles deve raiar a luz. Cristo é a luz, Ele é a luz do mundo. E nós somos o quê? Nós somos aqueles que resplandecem a luz de Cristo. Ele é o sol da justiça. A nossa função é como satélites, né? Como a lua, resplandecer essa luz diante dos homens. Vós sois a luz do mundo. E olha aqui que Jesus diz aqui no texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Irmãos, imagine um monte onde você tem uma cidade no mundo antigo que era uma cidade murada. Você tem uma muralha em volta dessa cidade. Não é como as nossas cidades. Ela ficava nítida ali. Todo mundo via uma cidade. Você pode esconder uma cidade no vale, mas no monte estava todo mundo de longe ver. E Jesus continua. Nem se acende uma candeia
para colocar debaixo do alqueire. Você não pega uma... Pense no mundo que Jesus está se referindo. Mas não precisa ir muito tempo atrás, não. Os mais antigos aqui, 50 anos atrás, 40 anos atrás, os mais antigos já lembram. Quando você tinha lamparina nas casas, você pegava a lamparina e você não colocava ela debaixo da cama, no chão, porque a capacidade de iluminar dela diminui. Você pega e coloca ela no lugar mais alto. Para quê? E até hoje, para que ela ilumine tudo. E até hoje a gente faz assim, não é? Onde é que estão as nossas lâmpadas aqui? Estão no teto. A utilidade da lâmpada, a intimidade aqui do que ele fala, o alqueire, né, da candeia, melhor dizendo. A utilidade de uma tocha, de uma lamparina, é iluminar. E a tocha, a lamparina, uma vela, um fósforo que você acende, irmãos, num lugar onde você só tem breu. Um fósforo que você acende produz uma luz, todo mundo enxerga. Eu lembro quando nós estávamos no exército, eu fiquei 4 anos no exército, lá em Caçapava. E aí nós íamos para o acampamento, nós fazíamos o quê? Se tínhamos que usar lâmpadas, né, lanterna, nós colocávamos uma luz, colocávamos uma lente de outra cor, azul, naquela lanterna, para que ela não desse tanta luz, e nós escondíamos ela, jogava o poncho em cima, se fosse preciso, para poder iluminar, para que o inimigo não nos enxergasse. Porque uma só lâmpada, ela já brilha, ela já faz a diferença. Nós devemos, irmãos, ser aqueles que orientam este mundo. As nossas virtudes cristãs, o evangelho que nós pregamos, ele deve ser exposto para outras pessoas. Elas precisam conhecer o Jesus que nós servimos. Nós devemos espalhar a luz de Cristo. Nós devemos espalhar o conhecimento de Deus e todos os outros benefícios da nossa salvação, que recebemos com a nossa salvação. Nós somos a luz do mundo. Era muito comum presidentes norte-americanos terem um conselheiro, um pastor como conselheiro. E ele pedia conselhos. Por muitos anos, um dos conselheiros da Casa Branca, por muitos anos, foi o pastor Billy Graham. É a nossa função, irmãos, dar bons conselhos, dizer o que a Bíblia fala. Quando algumas pessoas me procuram para falar, para me relatar algum problema e pedir algum conselho, eu falo para eles o seguinte: olha, nós temos que ver 3 coisas. Os 3 o quês que eu falo. Mas não foi eu que inventei isso, não. Eu só copio. O que aconteceu, o que a Bíblia fala e o que nós vamos fazer com relação àquilo que a Bíblia fala. O que Deus fala. É a palavra de Deus que nos orienta. Nós devemos resplandecer a luz de Deus com as nossas atitudes, com essas atitudes que nós temos lá no início do capítulo 5, as boas atitudes. Nós devemos resplandecer, nós devemos iluminar, nós devemos orientar, nós devemos conduzir. É certo que muitos não vão nos ouvir, mas pense, irmãos, se você já leu sobre os grandes avivamentos do século XVIII e XIX. Nem toda a Inglaterra foi alcançada pelo avivamento. Nem todos os Estados Unidos foram alcançados pelo avivamento. Mas havia um grupo de pastores e de cristãos ali, que eram fiéis e tementes à palavra de Deus. Eles pregavam a palavra e tão somente a palavra. E eles revolucionaram o mundo da sua época. As pessoas começaram a parar de ir para as jogatinas, pararam de ir para os bordéis, elas começaram a ficar em casa, os homens começaram a ficar em casas, e havia como se pairasse uma aura de medo, porque eles haviam temor. Deus é um Deus verdadeiro, e nós precisamos respeitá-lo. E os cristãos, naquele momento, mudaram a sociedade que vivia. A Inglaterra só não se enveredou por uma Revolução Francesa que foi um desastre. Eu sei que nas escolas vocês aprendem que foi uma maravilha, foi um desastre. Só não se enveredou por uma revolução igual a essa.
por causa da pregação de George Whitefield e outros. John Wesley, George Whitefield e outros. A palavra por si só fez a diferença. Irmãos, nós somos aqueles que resplandecem a luz de Cristo. Quantos nós somos nessa cidade? Quantos nós somos nesse país? Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. E de alguma forma a nossa sociedade precisa ser impactada pela luz de Cristo, resplandecida através de nós. As nossas atitudes, irmãos, elas colaboram com a mensagem em que pregamos. E olha como Jesus termina. Irmãos, tudo que fazemos, tudo que falamos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, no nosso trabalho, na nossa escola, tudo, irmãos, tudo, a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória do nosso Deus. Ele precisa ser glorificado em nós e através de nós. Olha como que Jesus termina essa sessão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Que boas obras são essas? Essas que são relatadas lá. Bom, já falei bastante, vocês já sabem. As beatitudes, as boas atitudes. Para quê? Para que eles falem assim, nossa, como aquele pastor Diogo é um homem abençoado. O homem de Deus, aquele ali. É para isso? Não. Para que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Irmãos, é Ele que importa. Nós cantamos aqui por 3 vezes. Aqui, na verdade, o culto todo, né? Enquanto o grupo de louvor estava cantando. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louva o Senhor. Tudo louva o Senhor. Os astros louvam o Senhor. Toda a criação louva o Senhor. Como que o astro louva o Senhor? A gente não sabe direito como que isso acontece, mas eles louvam o Senhor cumprindo o seu propósito. O meu pai, ele gostava e gosta até hoje de criar passarinhos. E às vezes quando chovia, no final da chuva, assim, quando a chuva estava diminuindo, os passarinhos começavam a cantar. E eu pensava comigo, estão adorando a Deus, agradecendo pela chuva que Deus manda. Eu não sei se eles têm a compreensão do que eles estão fazendo, mas instintivamente eles fazem. Eles louvam a Deus. E como nós fazemos, irmãos, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para honrá-lo, nós vivemos, respiramos, existimos para a glória de Deus. Nós salgamos esse mundo apodrecido pelo pecado. Nós iluminamos esse mundo em trevas, perdido, onde as pessoas não conseguem chegar um palmo na frente do nariz. Você já esteve em trevas assim? Já esteve numa situação, eu já, que era tão escuro que eu não enxergava nada na frente, era só breu. Só breu. Eu já estive assim, em situação assim. Você não enxerga nada. É assim que o mundo jaz. É assim que o mundo está, morto em seus delitos e pecados, em trevas. Nós somos a luz que brilha nesse mundo. E por mais, irmãos, que eles debochem da gente, o presbítero Zé Roberto estava falando isso. Ah, é o crentinho. Eu escutei muito disso. Num bairro de... Acreditem, tem roça em Caçapava. Num bairro de roça, num bairro do interior, afastado, onde a igreja católica era muito forte, o catolicismo romano era muito forte, e eles brincavam e faziam de forma jocosa, e debochavam da gente, crente, não sei o que, lá o crentinho, os loucos, né, porque eles falavam que quem lia a Bíblia ficava louco, ficava louco. Os loucos, os Bíblias, quantas vezes eles podem até debochar de nós, irmãos, mas quando nós pecamos, a primeira coisa que eles falam é assim, ah lá o crente. Por quê? Porque eles esperam, de alguma forma, ver as melhores atitudes em nós. Jesus diz, Paulo escreve, né, a respeito de Jesus, que o mistério que desde a eternidade passada havia de ser revelado era o quê?
Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habita em nós, irmãos. Isso nos dá esperança de que um dia nós estaremos com Ele, o fato dele habitar em nós, mas também é esperança para esse mundo caído, para esse mundo perdido, para esse mundo que adora o pecado. A Bíblia diz, os ídolos das nações são o quê? Vaidade. A palavra ali é coisas passageiras, efemeridade. No final das contas, os falsos deuses, eles só existem para satisfazer os desejos humanos. Os homens nas religiões, nas outras religiões, eles tentam de todas as formas obrigar a divindade a fazer algo que eles queiram. Mas o nosso Deus não é assim. Ele faz o que Ele quer. Ele é o soberano. Que as nossas atitudes, irmãos, falem alto. Falem tão alto, ou falem mais alto da confissão dos nossos lábios. Nós devemos confessar, isso é imprescindível. Nós devemos pregar, isso é imprescindível. Nós temos que fazer. Mas a nossa pregação será inútil se a nossa atitude não colaborar, não demonstrarmos com a vida aquilo que pregamos com os lábios. Que sejamos luzeiros nesse mundo. E que arrependamos dos nossos pecados. E se a nossa boca é uma boca lasciva, onde nós falamos aquilo que não devemos, que nos envergonhemos disso, que escorremos de vergonha, que choremos o nosso pecado. Se as nossas atitudes são atitudes obscenas, que tenhamos vergonha disso. Se somos invejosos, que sintamos vergonha. E que nos arrependamos. E façamos as boas obras. E as boas obras são aquelas feitas em Deus. Para que o mundo veja Cristo em nós. Para que o mundo veja Cristo em você. Quando eu ponho nós aqui, dá a impressão que é coletivo, e aí você se... Mas você é a luz. Você é a luz do mundo. É em você que eles precisam ver. É em mim que eles precisam ver. Em cada um de você que está aqui. Eles precisam ver essas boas atitudes. Que sejamos os melhores. Que sejamos, as nossas atitudes sejam as melhores. Ainda assim nós pecaremos. Ainda assim, ofenderemos a Deus. Mas quando isso acontecer, que seja um acidente, e que caímos de joelhos, e que choremos o nosso pecado, que nos arrependamos e mudemos de atitude. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que nós somos o sal dessa terra. Ó Deus, o mundo jaz no maligno. O mundo está deteriorado pelo pecado. Seu Deus, aqueles que não te temem estão longe de ti e as atitudes deles, Pai, cheiram mal na tua presença. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, de alguma forma, remediar com a nossa presença. Que a nossa presença inspire nas pessoas, Pai, mudança de atitude. Mesmo aqueles que não te temem, que na nossa presença, Pai, eles possam ter o mal ali acalmado, aplacado. Que o mal deles seja mitigado na nossa presença. Que possamos, ó Pai, inspirar boas atitudes. Ó Deus, a Tua palavra diz que também somos luz do mundo, que possamos brilhar. Nós não temos luz própria, Pai. O Teu Filho é o sol da justiça. Que nós possamos resplandecer a luz do sol da justiça. Que o mundo possa ver Cristo através de nós. Que a pregação do Teu Evangelho, daquilo que Tu fizeste por nós, nos tirando, Pai, da podridão do pecado, da morte certa que nós tínhamos, e nos dando vida, que essa mensagem possa chegar aos ouvidos deles, e que os Teus eleitos, Pai, possam ser cheios da Tua palavra e transformados por ela. E aqueles que não são os Teus, Pai, que eles possam, Senhor Deus, ao menos, ter um vislumbre daquilo que Tu és, daquilo que o Teu Filho é. Ó Deus,
que possamos amanhã, hoje à noite, Pai, quando saímos daqui, ao sairmos desse culto, ser pessoas diferentes. Que choremos o nosso pecado. Que a nossa atitude seja a atitude do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos falar como Ele falava. Que possamos agir como Ele agia e age. E que possamos ser como Ele era e é. Fica conosco, hoje e sempre, Pai. Nós Te adoramos, para a glória do Teu nome. Amém.